E quem tem mais notícias sobre esse ataque, os desdobramentos, é o César Tralli. Bom dia, César. Mais uma vez, bom dia e bem-vindo aqui com a gente, viu? Oi, Ana. Obrigado. Bom dia para você também. 10h40 agora, pelo horário de Brasília. Você sabe, é sempre um prazer estar aqui contigo. Mesmo diante dessas tragédias todas que a gente vem reportando, noticiando, né? Nossa obrigação aqui é trazer o máximo de informação de qualidade, com toda a isenção e responsabilidade. Você já tocou nesse assunto importantíssimo, né, Ana? Que é o que vem repercutindo hoje no mundo, que é essa explosão aí nesse hospital em Gaza. E essa explosão, enfim, essa tragédia foi um dos temas centrais na conversa entre o presidente americano Joe Biden e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. O Biden saiu de Washington, foi para Tel Aviv, chegou hoje, portanto, a Israel, em meio a toda essa confusão, esse conflito e também essa guerra de versões em relação a essa explosão no hospital. Afinal de contas, quem foi o responsável por essa tragédia? Vamos juntos conversar com o repórter Felipe Coalho. Felipe está na sede da ONU, em Nova York, e traz informações para a gente aqui, porque aumentou, né, Felipe, toda a pressão internacional aí por um cessar-fogo, pela abertura de corredor humanitário, por socorro maior à população civil atingida, especialmente dentro de Gaza, enfim. Traz para a gente como é que está tudo isso. A Ana lembrou algo importante: esse hospital estava servindo de abrigo para centenas de pessoas que perderam suas casas exatamente por causa de bombardeios. Felipe, bom dia, obrigado aqui pela sua presença. Oi, Tralli, bom dia para você, para a Ana, bom dia a todos. Olha, o presidente Joe Biden chegou hoje cedo em Israel e foi recebido com um abraço ainda na pista do aeroporto pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. E logo depois, os dois já fizeram um pronunciamento juntos. Netanyahu agradeceu o apoio imediato do governo americano com palavras e envio de ajuda militar. Joe Biden disse que os Estados Unidos vão garantir que Israel tem o que for preciso para se defender. E também destacou que o Hamas não representa todo o povo palestino e que é preciso ajudar os palestinos que estão sofrendo. Joe Biden lamentou o ataque ao hospital na faixa de Gaza, que deixou mais de 400 mortos. O presidente americano endossou a explicação dada por Israel de que a explosão foi causada por uma falha no lançamento de um míssil do grupo terrorista Jihad Islâmica, que atua junto com o Hamas na guerra. Biden disse ao premier israelense, abre aspas, pelo que vi, parece que foi obra do outro lado, não de vocês, fecha aspas. Biden também se reuniu com autoridades do Gabinete de Emergência de Israel. E nessa reunião, Netanyahu mencionou o ataque ao hospital e disse que a culpa é dos terroristas. Biden ainda vai encontrar socorristas israelenses e parentes de vítimas dos ataques terroristas do Hamas. O presidente americano tinha programado na agenda de hoje uma cúpula na Jordânia, com o rei do país, o presidente do Egito e o líder da autoridade palestina, mas o encontro foi cancelado. O ministro do Exterior da Jordânia disse que depois da explosão do hospital em Gaza, não há mais motivo para conversar, a não ser para parar a guerra. A explosão no hospital gerou protestos no país e também no Líbano, em frente à Embaixada dos Estados Unidos. O Departamento de Estado americano autorizou funcionários não essenciais e seus parentes a deixar a embaixada em Beirute por questões de segurança e alertou cidadãos americanos a evitar viagens ao país. Na Cisjordânia, manifestantes também protestaram contra o ataque. Tralli, nós estamos em frente à sala do Conselho de Segurança da ONU, onde daqui a 15 minutos deve ser votada a resolução apresentada pelo Brasil sobre o conflito. Nossa equipe aqui segue de olho para trazer os detalhes logo mais no Jornal Hoje. Tá bom, Felipe. Muito obrigado aqui pelas suas informações. Um excelente trabalho para você. Felipe Coalho citou essa situação toda lá na Embaixada Americana em Beirute, no Líbano. E nós temos imagens ao vivo aqui, Ana. Olha só. Olha a confusão que está lá, ó. Soldados, né, com máscara de gás, com cacetete, com arma, com escudo, tentando espantar, tirar as pessoas todas que estavam ali, os manifestantes. Você vê a quantidade de pedra que os manifestantes também atiram contra os policiais devolvem as pedras aí em direção aos manifestantes. Situação extremamente tensa aí na Embaixada Americana, no Líbano, fica num dos bairros mais importantes de Beirute. Agora há pouco a tensão também estava muito grande, porque a gente observava aí os manifestantes tentando invadir a embaixada e os policiais com jatos d'água
expulsando as pessoas dali. E agora a gente vê que eles foram realmente para o corpo a corpo, né? Tentando tirar os manifestantes à força. E você vê uma chuva de pedra em cima dos policiais ali que tentam proteger essa embaixada americana no Líbano. Reações aí a essa questão toda do conflito, portanto, lá em Gaza, do conflito em Israel. E essas imagens, eu me referia a elas, isso aconteceu agora há pouco, é exatamente o momento mais difícil, mais complicado, em que os manifestantes tentam invadir a embaixada e são reprimidos ali com bombas de gás, com jato d'água, enfim, tá vendo? E depois que os policiais conseguiram tirar um pouco dos manifestantes dali, as imagens ao vivo mostram que ainda tem confronto no local, tá vendo? Isso já é imagem ao vivo, a confusão toda, e agora a gente observa os policiais indo em direção aos manifestantes para tentar abrir mais espaço, proteger melhor a embaixada americana no Líbano, que é uma edificação grande, ocupa um espaço grande ali num dos bairros mais importantes de Beirute. Isso também pode ser por conta da visita de Biden hoje a Israel? Tem tudo a ver, né, Ana? Tem tudo a ver, porque, enfim, como os palestinos e boa parte desses países árabes em volta ali da faixa de Gaza, de Israel, acusam Israel de ter feito um ataque contra esse hospital. Israel nega que fez esse ataque, mas tem a ver, portanto, aí com essa discordância em relação ao conflito, à guerra e o apoio que os Estados Unidos dão de maneira incondicional a Israel. Então, essa visita do Biden a Israel está provocando esses protestos aí, como a gente observa ao vivo agora aí no Líbano, tá vendo? Os policiais correndo para tentar tirar os manifestantes de perto da embaixada. Tem lá um manifestante caído, enfim, confusão enorme agora no centro do Líbano, nessa região toda onde fica a embaixada americana. Em outras regiões do mundo também estão tendo esse desgaste. Me parece que na Alemanha, enfim, isso está pipocando aí pelo mundo afora, né, essa guerra. Mas assim, até há pouco, né, Ana, a gente tinha observado mais manifestações pacíficas, algumas passeatas em Londres, na Alemanha, em Paris também, em outras capitais europeias, mas nada como a gente está observando agora em Beirute, com uma tentativa de fato de invasão da embaixada americana. Está até pegando fogo num edifício ali do lado, tá vendo? Muita fumaça preta, tá difícil entender o que de fato está acontecendo por lá. A gente vai tentar, obviamente, esclarecer todas as informações, trazer o máximo de informação sobre tudo isso para tentar entender que incêndio é esse, quem que botou fogo, que prédio que está queimando, enfim, essa confusão que envolve agora Beirute no Líbano. Vou pedir licença agora aqui, olha só, para a gente conversar com a repórter Cecília Malan, que está em Londres. A Cecília traz toda a repercussão mundial em relação a essa explosão no hospital de Gaza, né, Cecília? Porque a gente tem observado que depois dessa tragédia no hospital ontem, infelizmente a situação se agravou do ponto de vista do conflito e especialmente em relação a essas questões diplomáticas, né? As pressões todas para tentar dar uma acalmada na situação. Cecília, bem-vinda e boa tarde para você aí. Bom dia, Traliana. Bom dia a todos. Pois é, o que estamos vendo agora é uma grande guerra de versões. A explosão foi no Hospital Al-Ali, que fica na cidade de Gaza e é o mais antigo do território palestino. Ele se tornou, como você disse, abrigo para centenas de pessoas desalojadas. De acordo com o Ministério da Saúde do Hamas, 471 pessoas morreram na explosão. São cenas horríveis e angustiantes. O grupo terrorista responsabilizou Israel. Já o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que a inteligência militar identificou que a causa foi um foguete do grupo terrorista Jihad Islâmica disparado de um cemitério perto do hospital e que falhou logo depois do lançamento. O grupo, aliado do Hamas e apoiado também pelo Irã, negou.
A tragédia sem sentido repercutiu em todo o mundo. O primeiro-ministro britânico disse que o Reino Unido está investigando de forma independente as evidências e que ainda é cedo para qualquer julgamento. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, também foi cautelosa, disse que todos os fatos precisam ser apurados e os autores responsabilizados sem atribuir culpas prévias. A China também não tomou lado e pediu um cessar-fogo imediato para proteger os civis. O Papa, no Vaticano, lamentou a situação desesperadora no território palestino e fez um apelo aos líderes mundiais para evitar uma catástrofe ainda maior. Francisco também pediu que os fiéis tomem apenas um lado neste conflito, o da paz. E disse assim: a guerra não resolve nenhum problema, apenas semeia a morte e a destruição, aumenta o ódio e multiplica a vingança. Os bombardeios continuam hoje em Gaza. Israel prometeu fornecer ajuda humanitária num ponto a 10 quilômetros da fronteira com o Egito. Centenas de milhares de palestinos aguardam a abertura dessa fronteira para tentar fugir do conflito. Enquanto isso, Trália, o clima segue tenso aqui na Europa. Hoje, 6 aeroportos franceses receberam ameaças de bomba e alguns tiveram que ser esvaziados. O presidente Emmanuel Macron declarou que todos os países europeus estão vulneráveis. Trália. Obrigado, Cecília, pelas informações. Um excelente trabalho para você aí em Londres. Aqui no Mais Você, né, Ana, a gente tem falado muito sobre a situação dos brasileiros lá no sul de Gaza, que querem voltar para cá, querem sair de lá, mas está difícil conseguir abrir a fronteira do Egito para os brasileiros poderem sair e serem trazidos para cá. Vamos a Brasília, porque daqui a pouco começa uma entrevista coletiva dos ministros das Relações Exteriores e da Defesa, exatamente no Itamaraty. Eles vão fazer um balanço aí da operação de resgate de brasileiros em Israel e em Gaza também. Felipe Matoso traz as informações ao vivo. Quem está em Israel, né, Felipe? A gente está observando que está dando tudo certo. Os voos da FAB estão vindo lotados, com muitos brasileiros. O grande desafio é tirar quem está em Gaza. É isso que deixa a gente muito aflito ainda. Bom dia para você aí. Oi, Trália, bom dia para você, para todo mundo também que está nos assistindo. A gente fala ao vivo aqui da sede do Ministério das Relações Exteriores, onde daqui a pouco, às 11 da manhã, o ministro Mauro Vieira e também o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, vão apresentar as informações mais atualizadas sobre a repatriação dos brasileiros que estão lá no Oriente Médio. Essa que é considerada a maior operação de repatriação de brasileiros da história. Terminando aqui a entrevista coletiva, Mauro Vieira ainda segue para o Congresso Nacional, porque foi chamado também a dar explicações aos senadores sobre como está esse processo de repatriação dos brasileiros. Trália, segundo os dados mais recentes do governo brasileiro, 916 pessoas já foram repatriadas de Israel desde a terça-feira da semana passada. E a expectativa é que 1.100 ao todo sejam repatriadas. Lembrando que esses números são de Israel. E ainda tem aquele grupo de cerca de 30 brasileiros que está em Gaza, justamente aguardando a abertura da fronteira do Egito para poderem retornar ao país. Hoje de manhã, por volta das 9 da manhã, a gente tem inclusive imagens para mostrar. Um avião da Força Aérea Brasileira chegou a Tel Aviv para poder trazer mais brasileiros. É uma aeronave modelo KC-30, com capacidade para 230 pessoas, e a previsão é que essa aeronave decole ainda hoje em direção ao Galeão. Uma outra aeronave, Trália, a gente também tem imagens para rodar aí na tela, modelo VC-2, chegou agora há pouco em Al-Arish, no Egito, com ajuda humanitária para a região. O governo enviou purificadores de água e também kits de medicamentos. Então, essas duas aeronaves já estão. Uma em Tel Aviv para trazer brasileiros e uma em Al-Arish para poder levar ajuda humanitária. A gente vai seguir, então, aqui no Ministério das Relações Exteriores, porque daqui a pouquinho os ministros Mauro Vieira e José Múcio Monteiro vão dar mais informações sobre a repatriação dos brasileiros. Trália, eu volto com você. Valeu, Felipe. Muito obrigado aqui pelas suas informações. A gente estava vendo aquele monte de ajuda humanitária de caixa descendo dos aviões, né? Que bom. Bom seria, né, se tudo isso o mais rapidamente possível pudesse entrar lá no sul de Gaza para aliviar a vida das pessoas, né? Ajudar nesse sufoco todo aí. Muita gente na penúria, com dificuldade para tudo. Tomara que se abra com urgência um corredor humanitário.
Ministro das Relações, Mauro Vieira, portanto, daqui a pouco o ministro da Defesa. O ministro Mauro Vieira até iria para o Congresso Nacional, mas não vai mais, né? Vai ficar concentrado aí nos trabalhos todos aí envolvendo a repatriação dos brasileiros e nesse desafio de tirar quem está dentro da faixa de Gaza. Ana, pelas informações que eu tenho aí com fontes do Itamaraty, não há, infelizmente, nenhuma previsão de quando é que o Egito vai abrir o posto de imigração para deixar os brasileiros saírem. A situação é muito complicada. Eles alegam que não tem segurança ainda para fazer isso. Cada dia mais, né? E tem muito receio de que muita gente queira cruzar a fronteira. Sim. E aí o Egito diz que não tem capacidade de absorver tanta gente. Então, tá esse nó ali, Ana, infelizmente. Pois é, e a gente vai ficar aqui na torcida. Eu sei que você tem as informações na hora que acontece aí. Nós estamos ao vivo. Então, a qualquer nova informação, qualquer outra coisa que você queira falar, você ficar com saudade da gente também, pode chamar a gente aqui, tá bom? Que a gente gosta de te escutar e te ouvir e saber das novidades, tá? Tá bom, obrigado. O Bom prazer dia. é todo meu aqui de estar contigo. E você sabe, a gente vai atualizando, a cobertura completa logo mais no Jornal Hoje. Vamos ver também exatamente como é que vai ficar aquela situação toda em Beirute, no Líbano, com aquele protesto bem violento. Tá bom. Obrigada. Até mais, então.